Olá, pessoal. Eu sou o aluno Victor Matheus de Amorim Henriques. Sou aluno da turma de Química Geral no semestre 2020.2. Sou aluno da Universidade Federal Rural do Semiárido. Estou aqui hoje para trazer alguns elementos é, caseiros para falar um pouco sobre as funções inorgânicas. Que funções são essas? São os ácidos, são as bases, são os sais e também os óxidos. Vou falar um pouco sobre cada um e mostrar um exemplo caseiro, como eu havia falado. Dos ácidos, eu vou falar um pouco sobre a água sanitária. É, dos bases, eu vou mostrar a pasta de dente, a sua composição e falar algumas coisas. É, dos sais, eu trouxe o sal de cozinha e os óxidos, eu trouxe uma panela de alumínio. Eu não vou falar agora detalhado sobre elas, porque agora em seguida eu vou falar sobre cada um das funções inorgânicas e depois citar alguns exemplos, citar esses exemplos aqui que eu trouxe e falar qual é o tipo de ligação química, a sua composição e a sua fórmula. É, Dando continuidade aqui, trazendo a água sanitária como exemplo dos ácidos, né, como eu havia falado. Os ácidos, eles são aquelas funções inorgânicas que possuem pH inferior a 7, né? Aqui eu trouxe água sanitária, mas a água sanitária, ela tendo sua substância pura, ela tem o seu pH que varia entre 11,5 e 3,5. Mas, levando em consideração ela diluída em água, ela tem o seu pH inferior a 7. Essa água sanitária é a água sanitária que a gente usa para alvejar roupas e para alguns serviços gerais. Possui odores fortes e são incolores, né? As águas sanitárias, que faz parte dos ácidos, reagem com os metais. A água sanitária, ela possui em sua composição o hipoclorito de sódio, né? Ou seja, tem em sua composição o sódio, o cloro e o oxigênio. Por acontecer uma ligação química entre os metais e os ametais, ela possui uma ligação iônica, tendo como fórmula iônica a seguinte, né? Onde o sódio ele vai compartilhar um elétron para o cloro, ou o oxigênio, na verdade, para que ambos se estabeleçam com 8 elétrons em sua camada de valência, formando assim o NaClO, que é o hipoclorito de sódio. Trazendo aqui como exemplo dos bases a pasta de dente, como eu também havia falado. A pasta de dente ela faz parte das funções inorgânicas bases, né? Elas são funções inorgânicas que conduzem a eletricidade pelo meio aquoso, ou seja, elas são dissolvidas em água, né? Assim como o creme dental. Ela possui em sua composição o fluoreto de sódio, que é o NaF, né? Ela é composta tanto por sódio quanto por flúor. Também possui uma ligação química entre os metais e os ametais. Ela possui a sua ligação iônica. Lembrando que essas ligações iônicas ela não possuem geometria, só quando se trata de ligações covalentes. Tem, A sua fórmula iônica é a seguinte, onde o sódio ele vai compartilhar aqui um elétron para o flúor, para que ele se estabeleça com 8 elétrons na camada de valência, ambos se estabeleçam, na verdade. Quando compartilhado aqui, eu trouxe o exemplo, ambos já estão estabilizados com 8 elétrons na camada de valência, formando assim o NaF, ou seja, o fluoreto de sódio. Trazendo aqui agora como exemplo o sal de cozinha, um exemplo dos sais, né? Os sais, eles são elementos sólidos e cristalinos, como vocês podem ver aqui. Lembrando que esse é o sal de cozinha que a gente usa para botar na comida, né? Eles também, os sais, quando eles sofrem uma ebulição, eles sofrem em temperaturas altas, ou seja, sofrem ebulição em temperaturas altas e tem um sabor salgado. Em sua composição, ele tem o cloreto de sódio, né? Ou seja, é formado por cloro e por sódio. Também por ter uma ligação entre os metais e os ametais, tem uma ligação iônica. E a sua forma iônica é essa daqui, aonde o sódio ele vai doar um elétron para o cloro, para que ambos se estabeleçam com 8 elétrons em sua camada de valência.
depois de compartilhados, eles já estão estáveis, formando assim o NaCl, que é o cloreto de sódio. Trazendo agora como exemplo dos óxidos, eu trouxe aqui uma panela de alumínio, né? Os óxidos, eles são formados por ligações do oxigênio com outros elementos, com exceção do flúor, né? Trazendo aqui o alumínio, ele tem a sua composição, o óxido de alumínio, né? Que é o Al2O3. Também por ter uma ligação entre os metais e os ametais, ele possui a sua ligação química iônica, né? A fórmula iônica do alumínio é esta aqui, do óxido de alumínio é esta, né? O Al2 é porque vão aparecer 2 alumínios e o O3 é porque vão aparecer 3 oxigênios. Eu vou explicar por quê. O alumínio aqui, ele tem 3 elétrons aqui. Então, ele vai ter que doar esses elétrons para que ele se mantenha estável com 8 elétrons em sua camada de valência e que também o oxigênio possa se estabelecer com 8 elétrons em sua camada de valência. Ele tinha 6, mas após o compartilhamento do elétron do alumínio para o oxigênio, se estabilizou com 8 elétrons em sua camada de valência. Mas como o alumínio ele tinha 3 elétrons, né, aqui ele sobrou 1. Então, vai surgir outro oxigênio e esse elétron que estava aqui sobrando foi doado para o oxigênio. Mas o oxigênio ainda precisa de uma doação para que ele se mantenha estável. Então, precisou surgir outro alumínio. Dos 3, um vai ser doado para esse oxigênio. E como sobraram 2, vai surgir outro oxigênio. Esses 2 elétrons eles vão ser compartilhados aqui para o oxigênio, fazendo assim com que os alumínios e que os oxigênios eles se estabeleçam com 8 elétrons em sua camada de valência, formando assim o Al2O3. Então, que isso aqui significa o óxido de alumínio, que faz parte que é um exemplo da composição aqui do alumínio. Bom, esses aqui são os exemplos que eu trouxe, né? O sal de cozinha, a água sanitária, a panela de alumínio e o creme dental, né? Para falar um pouco sobre os ácidos, sobre os bases e sobre os óxidos das funções inorgânicas. Espero que você tenha gostado.